aqui na Basílica Nacional, na cidade de Aparecida, que fica no estado de São Paulo, Brasil, onde Nossa Senhora Aparecida se encontra. Ela que é considerada a padroeira do Brasil. A festa litúrgica de Nossa Senhora é no dia 12 de outubro e foi instituída feriado nacional quando o Papa João Paulo II visitou o Brasil e consagrou esta basílica. Este santuário ele é referência aqui no Brasil. Ele abriga mais de 30 mil fiéis e durante o ano passam mais de 12 milhões de pessoas. Em 1717, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada por pescadores. Mas quem vai contar essa história de milagre, devoção e fé é o irmão Alan Patrick Zuccherato, da Congregação do Santíssimo Redentor, conhecido como os Redentoristas, missionários redentoristas. Uma saudação muito amiga para o Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. E a história de Aparecida, querido devoto de Nossa Senhora, é um recado de Deus para nós, é uma mensagem de fé. Em 1717, 3 simples e humildes pescadores nas águas do Rio Paraíba do Sul foram para uma pesca. E essa pesca, surpreendentemente, trouxe peixes em abundância, mas por primeiro eles receberam um sinal bendito vindo do céu. Encontraram nas águas deste Rio Paraíba do Sul a esperança do povo brasileiro. A mãe, que por seus filhos e devotos era encontrada, surgiu, apareceu, por isso Aparecida. A história de Aparecida, com aqueles 3 pescadores, João Alves, Felipe Pedroso, Domingos Garcia, é uma história muito bonita porque não é uma história que tem fala neste momento de aparição, mas sim uma mensagem muito concreta. A mãe Aparecida, ela surge negra, para dizer que o rosto escuro também é puro perante Deus. A imagem da mãe Aparecida é encontrada quebrada. Primeiro o corpo, depois a cabeça, para lembrar que é possível a unidade. Para lembrar que tudo que está quebrado, e nós vivemos estes tempos tão difíceis, de tanto sofrimento desta pandemia, tudo é possível. Em Jesus, com Maria, nós restauramos a vida. Nós podemos dizer que a Aparecida é uma história sagrada. Podemos entender que aqui temos um evangelho vivo desta história de Aparecida. Por isso que aqui chamamos da capital mariana da fé. A providência divina se manifestou. E daquelas redes dos 3 simples pescadores, a imagem então passou para o coração da vida de milhões de outros filhos e filhas vossos. Vamos recordar um pouco da história e nós vamos lembrar dos primeiros milagres quando a Santa de Aparecida foi encontrada. E aqueles 3 pescadores missionários ali começaram a igreja de Aparecida. Nas casas, rezando, na simplicidade, na recitação do Santo Terço. Isso nos faz pensar então em algumas lições que aqueles primeiros milagres que foram manifestados trazem para nós. E eu quero que com essa história de Aparecida, e nesse mês dedicado a Maria, Mãe de Jesus, o maior título de Nossa Senhora, você tire um proveito espiritual e pastoral para a sua vida pessoal, comunitária, eclesial e social, pela intercessão da Mãe Aparecida. A pesca milagrosa exigiu paciência, esperança, coragem e perseverança daqueles pescadores. E os peixes, o alimento que eles buscavam, veio em abundância. Você se lembra do milagre das velas? Aquelas velas que se apagavam e se acendiam, enquanto aquelas pessoas com piedade recitavam o Santo Rosário. Bonito rezar o Santo Terço. Invocamos Jesus, contemplamos Maria, e aquela vela que acendia, aquela vela que apagava, é para dizer assim: a luz vence as trevas. O milagre do escravo Zacarias, para lembrar, e Nossa Senhora surge nesse contexto do século XVIII, não a escravidão, não a ditadura, não a opressão.
O milagre da menina cega que chegava com a sua mamãe e avistou a basílica. Mamãe, é a Basílica de Aparecida, é o santuário, para lembrar também e pedir a libertação de nossas cegueiras, para que a gente possa olhar para o próximo, isso é fraternidade, ter um olhar de Jesus na evangelização. O milagre do caçador que escapou da onça, a Mãe Aparecida é refúgio, é perpétuo socorro, é auxílio, é consolação. Sob o manto da Mãe, salvam-se todos os pecadores. Sabe quem que diz assim? Sob o manto de Maria, salvam-se todos os pecados? O fundador nosso, dos missionários redentoristas, Santo Afonso Maria de Ligório. O milagre do menino Marcelino, que foi salvo das águas. Maria está conosco, meu querido amigo, minha querida amiga, nas tempestades da vida. E o milagre do cavaleiro prepotente. É a lógica do Evangelho que vai vencer. Essa história bendita continuou. O santuário Aparecida foi crescendo. Os peregrinos vinham de longe, atraídos por Nossa Senhora, motivados por sua fé. Então, foi que em 1894 chegaram aqui em Aparecida para os cuidados pastorais deste santuário, para a evangelização a partir de Aparecida, a nossa congregação, a Congregação do Santíssimo Redentor, os missionários redentoristas, padres e irmãos, bávaros de fé, vieram da Alemanha. Imaginem vocês, alemães, outra cultura, outros costumes. Mas sabe, duas coisas que logo encantaram estes missionários aqui em Aparecida. Primeiro, a cordialidade, a gentileza, a acolhida, o jeitão simpático do povo brasileiro. Segunda coisa que encantou e muito aqueles missionários alemães que aqui chegaram em Aparecida em 1894 foi a piedade, a devoção à Nossa Senhora. E sabe a certeza que eles tinham? Quero que você tenha essa certeza. A bem-aventurada Virgem Maria vai nos ajudar, ela vai nos acompanhar, é a nossa protetora. A história continuou, santos visitaram este chão, como por exemplo Santa Madre Paulina, São Frei Galvão, daqui de pertinho de nós, de Guaratinguetá, papas por aqui passaram, e São João Paulo II disse assim: é preciso permanecer nesta escola de Maria. São João Paulo II disse assim: aqui em Aparecida pulsa o coração católico do povo brasileiro. E o Papa Francisco ainda disse assim para nós: em Aparecida, Deus ofereceu ao Brasil a sua própria mãe. Estamos aqui na Sala dos Milagres, onde os devotos de Nossa Senhora Aparecida deixam os objetos que receberam graças. São muitos os objetos, cartas, fotos e outros objetos conforme a graça que eles alcançaram. A Sala das Promessas, também conhecida como Sala dos Milagres, está localizada no subsolo do Santuário Nacional, desde 1974, e é o segundo lugar mais visitado da Casa da Mãe Aparecida. A Capela das Velas é um dos lugares mais visitados do Santuário de Aparecida. São milhares os romeiros que vêm aqui fazer os seus pedidos e agradecimentos a Deus durante todos os anos. Aqui se encontra a verdadeira imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi encontrada há 300 anos no Rio Paraíba do Sul. Este é o local onde os devotos apresentam à Mãe do Céu as suas intenções, as suas súplicas, também os agradecimentos pelos milagres que receberam. Podemos dizer que este é o local mais importante da Basílica de Aparecida, que é onde está presente a nossa Mãe. Peçamos a ela que olhe por nós e abençoe o nosso Brasil. Direto aqui da terra da padroeira do Brasil,
Bênçãos da Senhora Aparecida para você. E nos unindo ao legado que nos deixam as queridas irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, nós queremos ser apóstolos também. Apóstolos do amor, inspirados na espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, que o seu coração devoto da padroeira, que o coração católico do povo brasileiro possam ser corações que pulsem na fé, na esperança e na coragem. E com você, com a Mãe Aparecida, nós rezamos uma das orações mais antigas da devoção mariana da Igreja. E falamos assim para Nossa Senhora, para que ela cuide de você, da sua vida e da sua família. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Somos todos devotos da Mãe Aparecida. Receba bênçãos e graças aí na sua vida. Que o manto sagrado de Nossa Senhora cubra você, a sua família e o seu trabalho. Olhemos para o coração materno de Nossa Senhora. Teremos nós também um coração mais fraterno. Viva a Padroeira do Brasil! Viva a Senhora Aparecida!